Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, às igrejas na região da Galácia. E a lição de hoje é a lição de número 6, com o tema Justificados pela Fé em Jesus Cristo. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, seja então um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados, slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, mas os slides produzidos pelo ebdenfoco.com são editáveis, o que facilita na ministração do professor. Lembrando que o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos e slides das lições de jovens, mais bônus. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Lembrando também, meus irmãos, que o ebdenfoco.com disponibiliza de um aplicativo. Isso mesmo, acesse o aplicativo do ebdenfoco.com na sua Play Store. Acesse aí a sua Play Store e procure por EBD em Foco. E acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdenfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Romanos capítulo 1, verso 17, que diz: "Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé." O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, e ele diz que a salvação ou a justificação é do início ao fim pela fé. Essa versão do texto aqui nos diz que a justiça de Deus é de fé em fé. E a ideia aqui é dizer que do início ao fim é pela fé. Justamente uma explicação que nós vamos ver daqui a pouco no texto, né, na lição, aonde Paulo diz exatamente isso para os Gálatas, aonde ele chama a atenção dos Gálatas, dizendo: vocês começaram bem, crendo pela fé, e agora querem terminar tentando justificar-se pelas obras. Essa é exatamente a resposta de Paulo para isso. A justificação é do início ao fim pela fé. Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. E a justiça de Deus que foi imputada a Abraão foi do início ao fim pela fé e não pelo conjunto de regras e ritos que Abraão observava. O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 3, versos de 1 a 11. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já leu toda a carta de Paulo aos Gálatas. Se ainda não fez isso, faça imediatamente. Nossa introdução. Nesta lição veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos Gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido a sua mensagem e o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento, né? A doutrina da justificação, uma das mais importantes doutrinas bíblicas, que aliás é bom a gente fazer essa diferenciação aqui, apesar de eu acreditar que a maioria dos irmãos que tem o nosso conteúdo já tem essa compreensão que doutrinas são aquelas verdades absolutas na Bíblia, que doutrina não é a mesma coisa que costumes. Por exemplo,
Nós somos assembleianos e as Assembleias de Deus no Brasil têm seus costumes, como por exemplo, obreiros não usam barba, pelo menos na sua maioria, homens não têm cabelo comprido, não joga futebol, as mulheres precisam usar saia e não calça, não podem usar joias. Isso não é doutrina, isso são costumes. Doutrina é justificação, santificação, encarnação, ressurreição. Isso é doutrina. E aqui Paulo está falando sobre a doutrina da justificação pela fé. Essa ideia da justificação pela fé é importante a gente destacar porque a justificação defendida e ensinada pela Bíblia é somente justificação pela fé. Porque justificação é a ideia de alguém sendo transformado em justo, e nós não temos a mínima capacidade de nos tornarmos justos pelos nossos próprios méritos. A única forma de sermos justificados, tornados justos, é pelo mérito de outro, e é pelos méritos de Cristo que nós somos justificados, somos tornados justos para a glória de Deus. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano, e isso é um retrocesso da bênção para uma maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. Isso é um problema sério, né? As pessoas sempre tentam arrumar alguma coisa que justifique a pureza ou a garantia da salvação. E geralmente, quando as pessoas fazem isso, elas geralmente colocam algo que diz respeito a seus méritos, às suas capacidades, o que é absolutamente contrário ao que a Bíblia diz. Lá no último slide dessa lição, vocês vão ver e eu vou pontuar, mas tem uma frase das mais belas dessa lição. É pelo que ele fez e não pelo que nós tentamos fazer que somos justificados. Primeiro tópico, o questionamento de Paulo. Fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos, mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os inclusive de insensatos Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está aqui um tanto quanto aborrecido, porque ele acha estranho que o verdadeiro evangelho, não apenas de palavra, mas de prodígio, de poder e de manifestação do Espírito, havia sido pregado para os Gálatas, e eles haviam experimentado o poder do reino, o poder do Espírito Santo, mas agora eles decidiram ser judaizantes. Eles decidiram que iam dar ouvido aos judaizantes e iam incluir na rotina de culto e de vida deles algumas cerimônias consideradas indispensáveis para a sua justificação. E Paulo, então, fica profundamente chateado com isso. Por isso ele diz: ó insensatos Gálatas, quem fascinou vocês para essas coisas? Quem abandona a justificação pela fé para tentar justificar-se pelo que faz é, no mínimo, para não dizer algo pior, no mínimo uma pessoa muito insensata. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Eles estavam convictos de que precisavam aderir aos costumes judaicos para se ter uma salvação verdadeira. Paulo faz uma pergunta aos crentes da Galácia e o pensamento dele vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenha a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Geralmente, as pessoas são atraídas por coisas que são mais palpáveis. Porque a fé, irmãos, sinceramente, a fé não é uma coisa tão simples. Você
crer no invisível. Você crer no inatingível. Você olhar para aquilo que Jesus diz, bem-aventurados que viram e creram, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Essa é uma luta constante e questões palpáveis são profundamente atraentes para crentes que não têm uma fé verdadeira, firme. Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que na teoria deles poderia ajudar na salvação. Esse é o grande problema, que é dizer que a morte de Jesus não é suficiente. Porque a morte de Jesus é absolutamente suficiente, mas se eu nego isso, eu nego a salvação. Eu nego a possibilidade de salvação. Porque se eu deposito toda a minha confiança naquilo que não é o sacrifício de Jesus, eu estou depositando a minha confiança em algo que é falível. Nós precisamos depender e crer profundamente nisso. Nós devemos depender única e exclusivamente do que Cristo fez. Mas nós temos essa quedinha por algo mais palpável, por algo que a gente possa dizer assim, foi eu que fiz, eu fiz desse jeito, tipo, eu jejuei desse jeito, eu li a Bíblia desse jeito, eu não visto essa roupa desse jeito, portanto, eu sou melhor, eu tenho mais a atenção de Deus do que aquele que não faz como eu. Nós gostamos disso, porque no fundo é uma expressão de egoísmo e de vaidade. Nós estamos querendo dizer que nós podemos dar um jeito na nossa salvação e não podemos. Então, toda vez que nós caímos no engodo dos judaizantes em que os Gálatas estavam caindo, nós estamos, na verdade, expressando uma certa vaidade, um certo orgulho de que nós somos muito capazes de fazer alguma coisa pela nossa salvação, o que não é verdade. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados, para se tornarem desobedientes ao Evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência e eles não haviam percebido isso. Eles estavam, na verdade, satisfazendo uma vontade da carne, que é o orgulho, a vaidade, que é ter a sensação de que está fazendo alguma coisa por si mesmo. Então, eles estão sendo atraídos por esta mensagem, porque, na verdade, essa mensagem alimenta um aspecto pecaminoso da vida deles, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o desejo de fazer algo por si mesmo, que é o desejo de ser gloriado, elogiado por ter tido a capacidade de fazer alguma coisa por si mesmo, de resolver algum problema por si mesmo. Só que isso, em relação à salvação, não é possível. Começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Essa pergunta mostra um cenário que pode se repetir em nossos dias. Por mais que alguém diga que, teoricamente, a doutrina assembleiana, que é a nossa doutrina pentecostal, ela é genuinamente uma doutrina de salvação ou de justificação pela fé, não é isso que a gente vê muitas vezes nos púlpitos e no dia a dia das pessoas. Poucos dias atrás mesmo, nós tivemos um encontro de senhores na minha igreja e alguém se expressa da seguinte forma: nós precisamos fazer a nossa parte para ser salvo. Nós temos a nossa parcela, nós temos que travar as nossas batalhas para que nós possamos ser salvo. Ora, então Jesus não é tão poderoso assim. Ele não é tão perfeito assim, porque se o que ele faz não é suficiente, então ele não é tão perfeito assim. É claro, irmãos, que quando eu falo que nós não podemos, nós não temos condição de fazer absolutamente nada para a nossa salvação, eu não estou negando a necessidade de que a nossa fé seja representada com obras de santidade. Eu não estou negando isso, muito pelo contrário. A verdadeira justificação pela fé
opera visivelmente justamente a mudança, a transformação do nosso ser. Só é verdadeiro a transformação do nosso ser quando é justificação pela fé. Caso contrário, não é verdadeiro, porque à medida que houver uma necessidade, nós aderiremos a ela. Mas como nós somos justificados pela fé, então a nossa fé, ela se depende de Deus e não do que nós fazemos. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. Eles estavam sendo profundamente manipulados. Isso aqui é um ponto que a gente precisa também discutir, que a gente precisa ter cuidado com pessoas que têm aquela vibe, vou dizer assim, como diz um amigo meu, aquela vibe de alta pureza, de que descobriu a grande verdade, de que eu estou seguindo a verdade. Lembra daquelas pessoas que mudam de igreja e dizem assim, agora eu conheci a verdade é essa que eu estou pregando, essa é que é a absoluta verdade, que esses outros aí não pregam nenhuma verdade. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. E era isso que os Gálatas estavam vivendo, porque os judaizantes estavam dizendo, que Paulo pregou isso para vocês? Paulo é um rebelde, Paulo é um confuso, ele era um perseguidor, depois ele virou um pregador, ele é confuso, ele não sabe o que fala, mas é seguro porque a doutrina da lei, a prática da lei, ela tem milhares e milhares de anos, foi dada por Deus através de Moisés há tantos e tantos anos, então é seguro. E estas pessoas, então, está caindo numa zona de conforto e não está percebendo que é, na verdade, um grande engodo. Então, muitas vezes, como diz aqui, os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. E eles se deixaram levar também pelo conto da sereia daqueles judaizantes. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Isso aqui é um problema, A fé e o Espírito sendo trocados pela lei e pela carne. Primeiro, a lei, ela é limitada. Ela é perfeita, santa, de Deus, mas ela tinha um propósito e esse propósito era limitado. O propósito da lei era nos conduzir a Cristo. O propósito da lei era dizer, olha, você é um pecador miserável que vai para o inferno, a não ser que você se renda a Cristo. Esse é o propósito da lei. E o propósito da carne é justamente agradar a carne, agradar o pecado. A carne combate contra o Espírito e a carne faz a vontade da carne. Se eu estou abandonando a fé e o Espírito e trocando pela lei e pela carne, eu estou trocando tudo que eu tenho de real para a minha salvação por algo que de fato vai me condenar e jamais me dará qualquer opção de salvação. Essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Nós estamos sendo orgulhosos, vaidosos e dizendo que o que nós fazemos nos trará salvação, ou nós estamos nos rendendo, nos prostrando e admitindo que é pelo Espírito de Deus, é pela fé no Cristo de Deus. Não basta começar da forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta. E curiosamente, Paulo atribui aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu a salvação. É por isso que o próprio Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, no sentido de que nós devemos viver a mudança que a justificação opera em nossas vidas. Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas. Colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é sem dúvida um ensino pernicioso, completamente errado, porque a prática da lei, ela inevitavelmente vai nos elevar a uma posição de alguém que está adquirindo méritos. E a nossa justificação, a nossa salvação e tudo aquilo que nós precisamos em relação a Deus é pelos méritos de Cristo, pelo que Ele conquistou ao viver e ao morrer e ressuscitar. Obras da lei contra a pregação da fé.
Os gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza, né? O comentarista faz aqui essa observação que pode ser. Pode ser que esses gálatas estão entrando num conto que está sendo apresentado a parte florida, a parte alegre, legal, e não o cerne da coisa, a dureza da lei, né? Pode ser. A pregação da fé que alcançou os gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos gálatas como crucificado. Olha só, a pregação da fé que alcançou os gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída por obras humanas. A fé verdadeira pelo qual eles deveriam viver estava sendo substituída por méritos humanos, o que é algo gravíssimo. A palavra representado é prograpo, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, apresentando Cristo como crucificado, e eles haviam enxergado dessa mesma forma. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Tudo havia sido explicado, muito bem explicado, mas os gálatas estavam tentados e estavam até cedendo em seguir os judaizantes, abandonando algo que é sublime, justificação pela fé, salvos pela graça por meio da fé. Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas voluntário. O próprio Cristo diz em João 10,17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Paulo pergunta aos Gálatas, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo que Deus opera na vida do crente, os frutos, os dons, é pelos méritos ou é pela bondade de Deus? É pelas obras da lei, pelo trabalho que nós fazemos, ou é pela fé naquilo que Cristo fez? Quantos milagres os Gálatas presenciaram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas? E nada disso era pelas obras da lei, mas pela fé, né? Era algo óbvio. Isso é uma questão difícil da gente compreender humanamente falando. Porque nós olhamos, por exemplo, para o deserto, o povo no deserto, coluna de nuvem, coluna de fogo, codornize, maná, as roupas cresciam, não envelheciam, o sapato crescia nos pés. Mas mesmo assim o povo estava o tempo todo buscando outros deuses. E a mesma coisa dos Gálatas. Tudo o que eles viveram, tudo o que eles viram, que foram testemunha, era pela fé. Era pela pregação da fé, pelo poder do Espírito e não pelas obras da lei. Mas eles simplesmente decidiram que iam ouvir os judaizantes e segui-los. É muito complicado a gente lidar com pessoas assim. É muito complicado. É por isso que nós precisamos, nós professores e líderes, precisamos viver o tempo todo em oração. Porque tem coisa que a gente argumenta, mas parece que não entra no entendimento das pessoas. Se os Gálatas sabiam que era uma comunidade de santos, vibrante, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco da sua glória, não era por causa da lei. Tudo o que eles conheciam de diferente, da presença do Espírito, do poder de Deus, não era por causa da lei, era por causa da fé. Era por causa da ação do Espírito Santo de Deus, por causa da fé dos irmãos e não pelos méritos dos irmãos. Segundo tópico, o crente Abraão creu em Deus. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo remonta à origem do povo judeu com o crente Abraão. Os irmãos Gálatas certamente tiveram contato com a história de Abraão, seja por Paulo, seja pelos judaizantes. E o apóstolo se vale da figura do patriarca para exemplificar a realidade da justificação pela fé. Olha só, era a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé. A palavra de Deus destaca que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra e os seus parentes para herdar uma terra que nem ele mesmo sabia onde era. Abraão ouviu a Deus
e saiu. Ele obedeceu. E a obediência é fruto da fé. Você só obedece porque crê. Ele obedeceu porque cria e por isso ele foi considerado ou imputado como justo. Ele creu em Deus, dando início a uma viagem cujo destino era ignorado, mas estava ciente da fidelidade do Senhor. Ao longo de sua história, ainda que não completamente perfeita, o patriarca demonstrou fé. Não somente que Deus o guiaria ao destino aonde chegaria, mas principalmente na promessa de que seria pai de multidão de pessoas, né? Não só de que os destinos preparados para Deus seriam alcançados, mas que Deus cumpriria suas promessas. A promessa de que Abraão seria pai de multidões. Ele tinha certeza de que no decorrer do dia a dia seria guardado. E ele tinha certeza e poderia descansar que Deus estava cuidando para que tudo se cumprisse. Foi considerado justo. Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo. E como isso se deu? Pela fé. Abraão recebeu a promessa de ter um filho, mas com o passar do tempo ele viu que a promessa de Deus não havia sido cumprida. Ele chegou a mencionar que o mordomo Eliezer era o administrador daquela casa e herdaria seus bens. Mas Deus deu uma lição prática ao patriarca. O Eterno levou o ancião para fora da tenda onde estava e, como era de noite, pediu que ele contasse as estrelas. Deus faz um desafio para Abraão. Você é capaz de resolver essa situação, Abraão? Se você é capaz de resolver essa situação, então olhe para o céu e conta as estrelas. E óbvio que Abraão jamais conseguiria algo dessa forma. Então Deus está nesse momento provando a Abraão que Abraão não é capaz de produzir méritos, mas tudo que se precisa, Deus tem o poder. Deus ainda disse: se as podes contar. Ele conclui dizendo: assim será a tua semente ou a tua descendência. Ou seja, está além da tua capacidade, Abraão. O verso a seguir diz que: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão foi justificado por ter crido no Deus que havia falado. Abraão creu, e por isso foi imputado justiça a ele. Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento pelo qual os pecadores, judeus ou gentios, fossem declarados justos diante de Deus. O Eterno escolheu a fé e não as obras para justificar uma pessoa. Até porque a justificação pela fé é imputação de justiça. E a justificação pelas obras seria adquirir justiça. E nós não temos condição de adquirir justiça porque nós não somos perfeitos. A justiça de Cristo é porque ele adquiriu justiça. Ele veio a essa terra, encarnou, ele viveu como homem e ele não pecou. Ele foi perfeito em absolutamente tudo, indo até a morte, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E por causa disso, ele acumulou, adquiriu perfeita justiça. E pela fé nele, a justiça dele é imputada a nós. Por isso Deus escolhe que nós sejamos justificados pela fé, porque é impossível que nós consigamos juntar ou adquirir justiça para nós mesmos. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um. E como cada ser humano não tem as mesmas condições que o outro, surge uma injustiça, pois um poderia fazer mais obras e o outro não. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. Isso desagrada a Deus, é o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por isso eu disse lá no início, por que os gálatas estão tão animados em agora praticar o judaísmo como uma forma de ajudar na salvação? Porque na verdade eles estão alimentando algo da carne deles, que é
a vaidade, que é o orgulho, que é aquela sensação de dizer, olha, eu fiz bem feito, eu ajudei, eu fui perfeito. E na verdade, nada disso somos. Tudo que somos que agrada a Deus é porque Deus, por sua infinita misericórdia, através do seu Espírito Santo, nos capacita, porque nós mesmos não somos nada. Em sua sabedoria, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Romanos 11:32. Na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. Não tem mérito aquele que está moribundo e é alvo de misericórdia. Nenhuma. Ele não tem nenhum mérito. O mérito é de quem exerce misericórdia. Na graça recebemos o que não merecemos. É Deus nos dando aquilo que não merecemos por livre graça, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma necessidade, mas porque Ele é pleno. Isso é graça. E a misericórdia, não recebemos o que merecemos. A misericórdia é quando Deus não derrama sobre nós a sua ira, porque ela já foi derramada sobre Cristo. E nós, quando cremos em Cristo, recebemos a justiça dele e, portanto, não há mais condenação. A justificação dos gentios não viria pelas obras, e sim pela fé. A nossa justificação e de qualquer pessoa que deseja ser justo diante de Deus, precisa crer nele e depender absolutamente do seu poder e da sua obra. Terceiro tópico, a fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Essa expressão, o justo viverá da fé, é oriunda do profeta Abacuque. Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral e espiritual e sob a sombra dos ataques dos babilônios. Nós conhecemos a história de Abacuque. O povo está vivendo uma grande miséria, violência e mais violência, e ele então ora a Deus pedindo que acabasse com essa violência, e Deus diz que acabaria com todo esse caos, trazendo ainda mais caos, e ele fica profundamente perturbado. Mas depois de ter um encontro com Deus, é revelado ao profeta algumas verdades, e ele expressa dessa forma, que o justo viverá da fé. Esses seriam usados pelo Eterno para julgar Judá, os babilônicos. Havia hebreus arrogantes naqueles dias, e Deus diz ao profeta que eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo vive pela dependência e confiança em Deus. Dependência e confiança absoluta em Deus e não pelo que pode fazer. Essa expressão de que o justo viverá da fé também se acha em Romanos, que diz: se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em mais de uma referência bíblica, nos é dito que a fé traz vida, como em Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É pela dependência, pelo prazer de estar na presença de Deus e de depender de Deus. Isso é, sim, a nossa posição de justificados. Aquele que não permanecer nessas coisas. Uma das mais sérias realidades da vida cristã é a necessidade de perseverança daqueles que aceitaram a Jesus. Não estamos mais sujeitos ao pecado, nós não somos mais escravos, nós não estamos mais no reino do pecado. E nossa liberdade é para viver no Espírito e não para pecar. Nós fomos livres do pecado, nós somos livres da escravidão do pecado. E uma vez livres da escravidão do pecado, nós vivemos livres para poder agradar a Deus. Porque uma pessoa escrava do pecado não tem liberdade para agradar a Deus. Mas quando nós somos libertos do pecado, nós somos livres para poder agradar a Deus e não viver escravo dos nossos desejos. Esse exercício, porém, deve ser constante e permanente. A permanência e a constância são virtudes que devemos cultivar e na direção certa. Esse é um problema sério na vida do cristão. A inconstância e a negligência. Tem um amigo meu, pastor Adriano, que costuma dizer: nós somos constantemente inconstantes. Isso é uma tragédia,
Muitas vezes nós estamos numa semana animado, orando, jejuando dentro da Bíblia. Na outra nós estamos capenga, dependendo de uma oração para poder respirar espiritualmente. Nós somos profundamente inconstantes, mas nós precisamos exercitar a fé para termos vitalidade espiritual, porque confiamos em Deus, nos méritos dele e não no nosso. Os Gálatas estavam sendo inconstantes no tocante ao evangelho que haviam recebido, e ao se apoiarem na guarda da lei, não somente se colocavam debaixo de um jugo, mas também de uma maldição. Pior que isso, não praticar a lei na íntegra torna a pessoa maldita. Maldito aquele que não confiar ou não confirmar as palavras dessa lei, não os cumprindo. E todo o povo dirá amém, Deuteronômio 27, 26. Ou seja, se é para viver pela lei, então tem que viver integralmente cada mandamento e cada aspecto da lei. Os Gálatas não precisavam nem deviam guardar os preceitos judaicos. Primeiro, porque não eram judeus. Segundo, porque se colocavam debaixo de uma maldição. E terceiro, porque não conseguiriam praticar a lei, tornando-se, portanto, culpados. Porque não dava para praticar. Ninguém conseguia ser perfeito na lei como foi Jesus. Por isso, graças a Deus, irmãos, que nós somos justificados pela fé. Cristo é a posteridade de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. E através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé. Abraão, o nosso pai na fé, tem um descendente que é o descendente perfeito, que é Cristo. E através de Cristo, tanto os filhos de Abraão, judeus, quanto os gentios, são justificados pela fé. Nenhum deles é por obra. Nem mesmo os judeus que têm as promessas, os patriarcas, os profetas e tudo mais, a lei, nem mesmo eles eram justificados pelas obras. Todos pela fé. Em Cristo e não na guarda da lei, temos a possibilidade de ser filhos de Deus, por adoção e herdeiros da eternidade. Não pelos nossos méritos mesmo, mas pelo mérito de Cristo. Nós nos aproximamos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Foi o que ele fez e não o que tentamos fazer que nos garante o acesso a Deus. Foi isso que eu falei no início para vocês lá. Quando nós falamos de justificação pela fé, nós falamos disso aqui. É o que Cristo faz, não o que nós tentamos fazer. Porque por mais que nós façamos alguma coisa, Deus fala através de Isaías, lá no livro do profeta Isaías, que a melhor das nossas obras não passa de trapos de imundícia. Ou seja, nós não somos perfeitos e, portanto, não temos condições de produzir nada perfeito. Por isso, nós somos justificados, nós somos salvos, abençoados pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Nós servimos a Deus, nós temos acesso a Deus pelo que Jesus fez, pela obra dele e não pelo que nós fazemos. Muito bem, chegamos à nossa conclusão. Todos podemos ser tentados a acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Jesus. Podemos não fazer isso na doutrina, mas fazê-lo na nossa prática de vida, criando crendices e hábitos que vão contra a palavra de Deus. O Eterno espera que o que recebemos de Deus seja defendido e mantido a todo custo. O sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação e que quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, estamos acrescentando ao Evangelho coisas que Deus jamais planejou para a sua igreja. Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas. Cuidado com aquilo que você diz que é santo e não está na Bíblia. Cuidado com aquilo que você diz que não é santo e está na Bíblia. Cuidado com aquilo que você diz que é pecado, mas não está na Bíblia. Ou com aquilo que você diz que não é pecado e está na Bíblia. Nós precisamos, como dizia João Calvino, nós precisamos ficar firme na fé, na confiança de que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. E ficamos por aqui na plataforma ebdemfoco.com. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.